Então, boa noite a todas as deusas que estão aqui presentes, né? Boa noite às que tentaram estar. Fico muito feliz com a presença de vocês. E hoje o nosso convite é para a gente discutir esse conto tão importante que é Vasalisa, que muda completamente, né, a nossa forma de se comunicar, de se expressar, de agir, de escolher, que é a conexão com nada mais, nada menos do que a nossa intuição profunda, né, que é soltar a boa menina, né, a menininha boazinha demais, que faz, aceita tudo, e que tem medo de impor limites ou tem medo de fazer com que algumas camadas do nosso mundo interno morram. Então, hoje eu queria propor diferente, eu queria propor para a gente ler o conto todo de uma vez e depois ir seguindo o livro, porque ele traz as tarefas, né? Então, ao invés da gente fazer como nas outras vezes e ir lendo e debatendo, eu acho interessante depois discutir as tarefas mesmo, já com o conto inteiro em mente. E aí a gente pegando cada uma das tarefas específicas que esse conto traz. Vocês concordam? É um conto um pouco maior do que os outros, né? Que já ocupa uns bons minutos de leitura, mas de todo modo ele tem muitas camadas, né? Que a gente vai trabalhando ao longo dessa consciência que Vasalisa vai tendo, né, enquanto ela vai desenvolvendo as tarefas. Vocês querem ir conversando hoje eu já estou um pouco rouca de tanto que eu já atendi. Ou vocês querem ir conversando sobre as tarefas enquanto a gente vai lendo? O que vocês sentem? Pode ser a leitura direto, porque é um conto realmente mais longo. Para mim, pode ser. Eu te ajudo a ler, se você precisar. Aceito. Eu li o conto recentemente, então se vocês quiserem já começar pelas tarefas, por mim tá tranquilo, a gente pode ir já passando. Eu acho interessante ter o conto gravado, porque fica gravado. Então, daqui a 3 meses, se você quiser só revisar a Vasalisa, se você daqui a um ano disser, cadê a Vasalisa? Deixa eu ler de novo. Aí você pode assistir só a gravação. Então, eu queria que durante os nossos estudos sempre tivesse o conto, até para mim, né? Então, às vezes a gente quer pegar um conto só para dar uma revisada, principalmente depois de ler o livro todo, vocês vão ver que vocês sempre vão estar retornando para algum conto. Sempre vão estar, sabe, a intuição vai estar dizendo, releia. Essa semana eu peguei Mulher Esqueleto. Eu digo, espera aí, estou precisando um pouquinho desse livro. Eu digo, deixa eu ler Mulher Esqueleto de novo. Aí fui dar uma revisada em umas camadas. Então, eu acho interessante ter o conto gravado para quando a gente não está com o livro em mãos, tá? Até por causa de maturidade, né? A mulher que a gente é hoje não é a mulher que nós seremos amanhã. A mulher de amanhã vai ter outras percepções da mesmíssima leitura. E quando a gente reassiste esses estudos, né, eu já fiz outros desse tipo, mesmo sendo insights tão momentâneos da nossa vida, tão fragmentados do agora, eles reverberam diferente no futuro. É muito legal. Né? Às vezes, quando eu reassisto até coisas que eu estou falando, eu fico, gente, bateu aqui na linha do futuro. Então, vamos trazer a leitura. Larissa, se você cansar, Deus, aí qualquer coisa você vai avisando e a gente vai alternando, tá? A boneca no bolso, Vasalisa, a sabida. Você está no livro vermelho? Tô. Tá, então só Página lembra. 91. Isso, 90. Pode começar na 92. Então, nesse livro, tá? Quem está Prefere em que casa, livre? quem está assistindo a gravação, Direto Vasalisa, né? pode ir direto ao conto, tá? Então, 92. começando. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte. Com o rosto pálido, como as rosas brancas de cera na sacristia da igreja dali de perto, sua filhinha e seu marido estavam sentados a seus pés, de sua velha cama de madeira, e oravam para que Deus conduzisse em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vasalisa, e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor, sussurrou a mãe. E da coberta felpuda ela tirou uma bonequinha minúscula que, como a própria Vasalisa, usava botas vermelhas, avental branco, saia preta e colete todo bordado com linhas coloridas. Essas são as minhas últimas palavras, querida, disse a mãe. Se você se perder ou precisar de ajuda, pergunte ao boneco o que fazer.
Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca, não fale a ninguém sobre ela. Dê-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você, minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. E a mãe morreu. A criança e o pai choraram a sua morte por muito tempo. No entanto, com o campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre os sulcos, e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vasalisa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vasalisa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhe servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vasalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita. Seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava. Enquanto a madrasta e as 2 filhas eram, entre si mesmas, como ratos num monte de lixo à noite. Um dia, a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiram mais aguentar Vasalisa. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar e então vamos mandar Vasalisa entrar na floresta para ir pedir fogo para a nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. Quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As 3 bateram palmas e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vasalisa voltou para casa depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta: o que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil, reclamou a madrasta. É claro que não temos fogo. E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair à floresta adentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender o nosso fogo de novo. A cada bifurcação da estrada, opa, subi. Ora, está bem, respondeu Vasalisa, inocente. É o que eu vou fazer. E foi mesmo. A floresta ia ficando cada vez mais escura e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem no fundo do bolso do avental e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, havia lhe dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor, disse Vasalisa, acariciando a boneca no bolso. A cada bifurcação da estrada, Vasalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca. Bem, eu devo ir para a esquerda ou para a direita? A boneca respondia sim, não, para este lado ou para aquele lado. E Vasalisa dava à boneca um pouco de pão enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem branco num cavalo branco passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou, montado num cavalo vermelho, e o sol apareceu. Vasalisa caminhou, e bem na hora em que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou, trotando, e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca feita de caveiras e ossos ao redor da chupana começou a refulgir com um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura muito temível. Ela viajava não em um coche, nem uma carruagem, mas em um caldeirão com o formato de um grau, que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão, e o tempo todo varria o rastro por onde passava, com uma vassoura feita de cabelo de alguém, morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando do céu, com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira.
Seu queixo comprido era curvado para cima e seu longo nariz curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam no meio do caminho. Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco e verrugas na pele adquiridas de seus contatos com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram grossas e estriadas como telhados, e tão compridas, recurvas, que ela já não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de enormes pernas de galinha, amarelas e escamosas, e andavam de um lado para o outro, sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transe. As cavilhas nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos, de mãos e dos pés, e a tranca da porta da frente era o focinho, com muitos dentes pontiagudos. Vasalisa consultou a boneca. É essa a casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu. É essa a casa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vasalisa aos gritos. O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo, respondeu a menina estremecendo. Está frio na minha casa, o meu pessoal vai morrer, preciso de fogo. Ah, sei, retrucou Baba Yaga rabugenta. Conheço você e o seu pessoal. Bem, criança inútil, você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais, o que a fez pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo, respondeu rápido Vasalisa, depois de consultar a boneca. Você tem sorte, resmungou Baba Yaga. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta. Baba Yaga, porém, a ameaçou. Não há a menor possibilidade de eu lhe dar fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Se não... E nesse ponto, Vasalisa viu que os olhos de Baba Yaga de repente se transformaram em brasas. Se não, minha filha, você morrerá. E assim Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. No forno havia comida suficiente para 10 pessoas. E a Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha de um dedal de sopa para Vasalisa. Lave minha roupa, varra a casa e o quintal. Prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar seu trabalho. Se tudo não estiver pronto, você será meu banquete. E com isso, Baba Yaga partiu voando no seu caldeirão, com o nariz lhe servindo de biruta e o cabelo de vela. E anoiteceu novamente. Vasalisa voltou-se para a boneca assim que Baba Yaga se foi. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim e recomendou que ela comesse algo e fosse dormir. Vasalisa deu algo de comer à boneca também e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita, de certo modo, mas agitada por não conseguir encontrar nenhuma falha, Baba Yaga zombou de Vasalisa. Você é uma menina de sorte. Ela então convocou seus fiéis criados para moer o milho. E 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar e esmagar o milho. Os resíduos pairavam no ar como uma neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Baba Yaga se sentou para comer. Comeu horas a fio e deu ordens para Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse quintal e lavasse roupa. Naquele monte de estrume, disse ela, apontando para um enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? Exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou,
catar as sementes de papoula do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca. Depois de algum tempo, tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes e novamente 3 pares de mão apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Yaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. E aí, o que você está olhando? Perguntou Baba Yaga de mau humor. Posso lhe fazer umas perguntas, vovó? Perguntou Vasalisa. Pergunte, ordenou Yaga. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco. Ah, respondeu Iaga com carinho. Esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? Ah, sim, esse é o terceiro. Ele é minha noite. Entendi, disse Vasalisa. Vamos, vamos, minha criança. Não quer fazer mais perguntas? Sugeriu a Iaga manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mão que apareciam e desapareciam, mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu: Não, vovó. Como a senhora mesmo diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse Iaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi bênção da minha mãe, disse Vasalisa com um sorriso. Bênção? Guinchou Baba Yaga. Bênção? Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candentes da cerca e enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira na vara até sua casa. Isso é seu fogo. No dia mais, não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vasalisa percebeu que deveria só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo dos buracos dos ouvidos, dos olhos e do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez mais chegava perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que que a esta altura estava morta, que seus ossos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido. Vasalisa chegava cada vez mais perto da casa. E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentassem acender ele sempre se extinguia. Vasalisa entrou na casa, sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido fogo em casa. No entanto, a caveira na vara ficou observando cada momento da madrasta de suas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fadas. Eles equivalem a dar um susto nos ouvidos para trazê-los de volta à realidade concreta. Só até aí? Gratidão. Gratidão. Você, por mim, vira a narradora oficial dos contos. Que delícia.
Gente, que conto forte, né? Ué, mas cadê o príncipe encantado? Cadê a fada madrinha? Cadê a madrasta sendo punida e tendo que lavar todas as coisas da Cinderela no final? Quer se dizer que elas tentam matar a Cinderela até o fim, e no final a Cinderela mata a madrasta? Como assim? Então a gente já tem um questionamento muito grande em relação a tudo que a gente acessa desde sempre, que leva a um condicionamento, que leva a uma ilusão, que leva a um condicionamento psíquico muito grande. A história original, né, os contos originais, eles não têm esse aspecto tão domesticado. Se você São aguentar tudo, Disney. você será Made by recompensada. Disney. Se você aguentar tudo, você será recompensada com um belo príncipe, Que vai resolver todos os seus problemas. que vai resolver todos os seus problemas. Então, aguente que vai aparecer um homem num cavalo branco que vai lhe resgatar. Não é uma babaiaga num caldeirão. Então, a gente já tem um questionamento importante na primeira vez que lê. Olha só que cena forte, no final, a Cinderela mata a madrasta e as irmãs. E se liberta. A casa não é dela. Então, o primeiro convite que Clarissa traz é para a gente, ao invés de, com o Barba Azul, externar esse predador da psique, a gente integrar todos esses aspectos como partes nossas. Porque nós temos a mãe boa de Maas interna, nós temos a madrasta, que é ainda um aspecto do predador, e nós temos que encontrar a nossa babaiaga que nos conduz ao resgate do self, ao resgate de La Loba. Então, encontrar Baba Yaga é encontrar La Loba também, é encontrar a grande Mãe Nix, é encontrar a nossa fúria, a morte. Porque La Loba, ela faz o quê? Ela convida a vida, ela dá vida, ela restaura os ossos. Baba Yaga dá morte, O fogo. que destrói. Então, mais do que apenas buscar viver a nossa vida, buscar resgatar os nossos ossos, encontrar aquilo que nos nutre, aquilo que a gente abandonou, aquilo que nos faz bem, a gente também precisa matar tudo que nos aprisiona. Deixar que o fogo de Baba Yaga destrua. Porque não adianta você estar catando osso de um lado e circunstâncias estarem arrancando ossos do outro. Essa conta não fecha. E aí, Clarissa traz esse conto de uma maneira diferente, ao invés dela, né, quebrar ele, ela transformou ele nas tarefas, né? Então, são as tarefas, né, que a gente vai fazendo para desenvolver esse self selvagem, esse self morte, que impõe limites e que faz com que a gente. O que é matar a madrasta? É aquele basta em situações do a quem doer. É aquele chega, isso não me faz bem, isso não me fortalece, isso não me nutre, isso não é contribuição, ou basicamente não quero. Ah, mas eu preciso tanto de você, ah, mas sem você não vai funcionar. Que queime. Ah, mas se você sair, ah, mas você não pode fazer isso, ah, mas depois de tudo que a gente passou, não importa, certo? Ouvindo o conto agora novamente, qual parte mais impacta vocês? O que vocês sentiram? Podem, não precisa falar todo mundo de uma vez, gente, calma. Podem desbloquear o telefone, o microfone e comunicando. O que vocês sentiram? Qual parte mais bate? Assim, a aparência de Baba Yaga, a caveira, a casa, as tarefas. Eu vi que Larissa deu uma ênfase em algumas tarefas ali já. Eu acho que eu fiquei meio. Quando eu comecei a ler a primeira vez assim, eu fiquei, gente, não é possível, eu conto da Cinderela, já. O que ela vai fazer com o príncipe? Já comecei a meio que, antes de terminar o conto, já meio que, tipo, tá, como será isso que a Idealizando. gente imaginar? E, tipo, imaginar como seria, porque
a gente é ensinado, né? Tudo vai ter um príncipe ali, alguma coisa assim. E quando apareceu a Baba Yaga, assim, me remeteu, tipo, a uma bruxa muito poderosa. E depois eu fui entendendo, né? Depois que ela também é agente e tal. Mas na hora eu fiquei, tipo, então faz muito sentido, e até com a história das mulheres, né, com a caça às bruxas que teve, e, tipo, todo o poder que a mulher teria e que foi tirado dela, principalmente por homens, e não sei, foi meio que fui encaixando, assim, muitas dessas histórias como uma forma de repressão, a transformação dessas histórias, né, como uma forma de repressão da mulher também, que é muito o que aconteceu com o capitalismo e tudo mais, mas, enfim, foi isso. Exato, né? E você vê que nos contos de fadas, até a parte em que a bruxa aparece, ela vem como uma fada desajeitada, enrolada, desengonçada, bibidi-bobidi-bom. Então, em momento nenhum, o poder dessa mulher, ele é exaltado. A fada madrinha da Cinderela é um caos. Eu também achei interessante, sabe o quê? Nessa segunda vez ou terceira vez que eu leio este conto específico, a parte que ela fala da Baba Yaga e a parte que a Baba Yaga manda fazer as coisas, eu já analiso, já analisando com a ideia de que é parte de mim, é parte de vocês, que é aquela parte da gente dolorida, difícil de encarar, que dá medo, que faz com que a gente queira olhar para si e queira mudar, queira fazer algo difícil, mas que vai trazer um real, uma real diferença. É como se fosse uma terapeuta, que a gente tem que olhar para as nossas mazelas, para esses ossos espalhados por todos os cantos. Então, eu acho que essas tarefas que ela determinou e que a boneca acaba fazendo, na ideia da intuição dela, acaba fazendo, tem a ver com isso de as tarefas difíceis que a gente tem que fazer dentro da gente para olhar para dentro, para olhar para as coisas que a gente precisa mudar e para a gente crescer como pessoa, porque crescer dói. Da mesma forma que nascer doeu muito, nascer é um processo muito difícil, mesmo quando é cesárea, é um processo doloroso, complexo, traumatizante. A vida em si tem vários processos assim, então eu acho que a Baba Yaga, nesse contexto, ela vem para dar aquele choque de realidade e dizer, a vida é difícil, acorda para a vida, olha para você, se conhece melhor e fazer aquelas tarefas, né, terapêuticas, de realmente tratar, autotratamento, autoconhecimento. Perfeito. Eu gosto também da parte que ela, acho que já mais no final, né, que ela vai falar, que ela pensa em perguntar para Baba Yaga, né, e aí fala, tipo, aí nas lições, né, não lembro qual parte, mas nas lições ela vai falar assim, tem coisas que não são perguntadas, né, tem coisas que não precisam ser ditas, na verdade, né, eu acho essa parte bem forte também. Essa é a minha preferida também, as mãos. Aham. As mãos que aparecem, 3 pares de luvas, vê, tudo é tríade, né? Tudo tríplice. Albedo, rubedo, nigredo, 3 pares. Ela vai sempre trazendo o número 3, assim como nos outros contos. Mais alguém quer compartilhar? Então, o que que a gente tem? É a primeira tarefa, né? E a primeira tarefa é no início do conto, a mãe está morrendo e deixa para a filha um legado importante. As tarefas são aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva. A mãe boa demais morre. E assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, as intrigas, a política, tornar-se alerta sozinha para seu próprio proveito, deixar morrer o que deve morrer, à medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Então, tudo começa com a morte da mãe, né? Que essa mãe, esse aspecto nosso, que no início da vida, ele é necessário. Se a gente já tiver desde o início essa energia muito intensa, muito forte, muito viva, como é que a gente se permite ser ensinada?
É preciso ser ensinada, é preciso que a gente tenha, quando jovens, né, uma voz interna mais doce, mais gentil, né, mais permissiva, vem a inocência, a pureza. Então, essa versão da mãe boa demais, seja a mãe interna ou a mãe real mesmo, né, a nossa mãe, nessa primeira fase da vida da menina, tem que ter acolhimento, tem que ter doçura, né, tem que ter um receber das emoções, um conectar com a intuição, mas essa função não funciona na vida. Não funciona quando a gente vai para a sociedade. Não funciona em termos coletivos. Né? Tem um meme, né, que diz gentileza gera gentileza, ou gentileza demais gera gente folgada. Então, a gente também tem que ter limite. Tem que entender que essa doçura, essa amabilidade, ser boazinha demais, né? No conto da Cinderela da Disney, a mãe diz, tenha coragem e seja gentil. E aprisiona a Cinderela num mandato pré-morte. Quantos pedidos a gente acaba vivenciando nos nossos momentos de luto? Quando a gente está saindo de uma situação, está terminando um relacionamento, às vezes o nosso campo ele roga um último pedido antes daquela versão morrer e a gente fica preso nessa promessa. Eu vou Aline, viajar, mas eu volto. E aí a viagem dá super certo, você quer morar lá, só terminando. Você quer morar lá e aí você é obrigado a voltar. Sabe por quê? Porque você prometeu e ergueu um contrato e está preso no mandato. Pode falar, Deusa. só uma dúvida que aí não é exatamente sobre isso, mas assim, em vários momentos quando ela vai explicar, ela fala a mãe selvagem, e ela vai até usar outros nomes, assim, como se tudo fosse a gente, tudo fosse facetas Isso, como se a gente tivesse todos esses arquétipos. É isso? isso. Assim como o Barba Azul. Então, E a aí gente, isso vai virando, por exemplo, a Vasalisa também vira um arquétipo e isso vai virando coisas que a gente vai aglomerando? sim, o que que acontece? A gente, aqui, ela explora uma situação através do conto. É um conto, né? Então, imagina uma fogueira, uma roda, em que a gente está sentada e uma de nós está contando essa história. Então, esse conto, ele vai trazer fragmentos, imagens. Às vezes, a gente vai se conectar mais com a mãe que está morrendo e vai ficar com pena de não ser boazinha. Por que não pode ser boazinha? Ai, como assim? A boazinha morre. Outros momentos a gente vai dizer, nossa, que massa essa babaiaga, que forte, que poderosa. Então, imagina uma fogueira isso sendo contado. Então, às vezes, esses aprendizados, eles são projetados na realidade. Às vezes, eu estou realmente passando por uma situação externa que está me forçando a olhar para arquétipos, aspectos internos. Às Uhum. vezes, esse conto ele vai bater só na gente. Às vezes eu estou com os meus programas mentais, votos, contratos, juramentos, me forçando a ser boazinha em situações que nem estão esperando nada de mim. Uhum. Eu estou me forçando a sustentar situações porque eu quero ser boazinha. Porque eu quero estar ali gentil, porque eu quero que as pessoas me vejam como alguém sempre doce. Ai, tão legal, tão da galera. Então a mãe boa demais também é a gente, né? Sim, que Entendi. é necessário. Eu preciso passar por uma fase em que eu tenha esse acolhimento interno, em que a gente seja mais doce, que é a juventude. Você vê que ela vai amadurecendo, é como se Vasalisa fosse crescendo. Esse processo, ele é naturalmente realizado através da iniciação, que é o que a gente fala tanto em Barba Azul. Que se a mulher foi iniciada, o que que é ser iniciada? É ter essa condução da criança para adolescente, para adulta. Esse acompanhamento, se nós ainda tivéssemos uma convivência mais coletiva do feminino, a gente ia aprendendo com as mais velhas a ter esse olhar para o mal, para o ruim, para o perigo, para a ofensa, para a exploração. A gente ia aprendendo a ter esse olhar, mas como nós fomos separadas por causa desse poder, a gente vai crescendo sem ter noção de nada, só faz ficar velha. E aí você vê Órfã, uma né? mulher com mais idade, com comportamentos muito juvenis, sem maturidade emocional, sem sustentar suas decisões, sem maturidade de escolha, sem maturidade de nada, porque ela não foi iniciada. Ela aprendeu de quem?
Então, são os nossos aspectos internos. A gente precisa desse amadurecimento. A gente não importa a idade, não importa a fase, até porque existem muitas fases em que a gente retorna à vasalisa inocente, né? Quando assim que, por exemplo, a mulher está iniciada, mas aí ela tem o primeiro filho, ela retorna à vasalisa inocente, começa a aceitar a opinião de todo mundo, começa a ouvir todo mundo, começa a se sentir culpada por estar fazendo algo errado, começa a dar de si, tem limite, todo mundo pede, todo mundo quer, o marido é o filho, é a sogra, e ela tá ali desesperada, e ela não consegue simplesmente invocar a Baba Yaga e impor um limite, e virar a megera. Ah, porque meu cunhado, minha cunhada, porque o irmão, porque não sei quem, porque não sei quem quer vir aqui em casa, porque eu vou dar um churrasco de nascimento do bebê no período de maior exposição. Porque se ela disser, não vem ninguém na minha casa nos próximos 6 meses que a criança não está com a vacinação completa, vira uma megera. Ixi, louca, que exagero. A galera quer fazer visita na maternidade. Eu, Aline, na minha opinião, não se visita criança na maternidade. Nasceu, não tem visita. É um risco de exposição muito alto. Então, isso é a consciência. Obrigada. Respondeu? Uhum, muito, obrigada. E aí, nessas horas, a mulher tem que ativar a Baba Yaga. E quem achar Eu acho ruim, que queime. Eu acho também que as pessoas, assim, a sociedade em geral, espera que as mulheres sejam muito boazinhas. É tipo algo imposto desde pequenininha. Tipo, desde pequenininha você sempre cresce escutando. Não, você não pode fazer isso, porque você tem que ser mais boazinha, mais quietinha, mais. E isso vai ficando na sua mente, é como vai ficar fazendo tipo uma alienação na sua mente. E quando você vai crescendo, que você pode enxergar e quebrar isso, ou você só vai continuar nessa nessa forma de Prisão. ser, que você não sabe, né, que existe outras formas de ser. Então, eu vejo muita gente, tipo assim, que sempre tá muito ligada àquela pessoa, o que ela pensa de mim, ela tem que pensar que eu sou boa, ela tem que pensar isso, aquilo, então, você cresce com essa visão, né, o que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso por mim, e é algo muito pesado, né, que eu acho que o homem não sofre isso, eu acho que o homem, quando ele cresce, ele não tem essa imposição de, você tem que ser bonzinho, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você só tem que ser. Muito pelo contrário, o homem bonzinho, ele é visto como fraco. Um homem que não impõe limite, que não fala, que não dá uns gritos, que não... Dizer, menino, reage, Vocês fraco. viram aquele estudo que fizeram? Colocaram crianças, meninos e meninas separados, e eles ficaram convivendo entre eles, acho que uma semana, 15 dias, um mês, uma coisa assim, e para ver o que eles fariam, né? Deu lá uma quantidade X de comida e deixou que eles fizessem o que quisessem. Não se meteu, não tinha adulto em contato com eles. E aí foram avaliando, né, o que eles estavam fazendo. Os meninos começaram uma hierarquia de poder do mais forte para o mais fraco era obrigado a ser o empregado de todo mundo, e o mais forte era o rei da casa, os mais fortes sentavam, ficavam sendo recebia comida e bebida, eles picharam, quebraram a casa inteirinha, viveram num chiqueiro, viviam brigando, e aí passaram para o estudo da parte das meninas. Elas fizeram uma colônia, dividiram as tarefas igualmente, tinham rotina para dormir, para acordar, para quem cozinhava, quem lavava a louça, quem fazia tudo. Ninguém disse o que era para ser feito. Mas elas fizeram isso já por conta desse condicionamento. Então, embora pareça uma coisa muito boa, muito sobre nós, é um condicionamento sobre a questão de ser boazinha, de ser, então tem que ser a responsável. É um peso de responsabilidade que é imposto só à mulher. É um peso também, eu vi esse estudo, também é um aspecto do inconsciente coletivo. Então, não importa a idade, nós estamos pelo meio em que vivemos, né? Pegaram crianças de situações sociais parecidas, então não fizeram uma mistura de culturas. O experimento trouxe crianças parecidas e mostrou o inconsciente coletivo que rege de forma soberana de uma maneira invisível.
é aquele controle do arcano diabo. Então, ele vai estar fazendo as marionetes. Os meninos criaram um sistema de hierarquia por poder. Onde eles aprenderam isso? São crianças pequenas, de menos de 10 anos, se eu não me engano. Então, não eram adolescentes, eram uns pirraia. Então, onde eles aprenderam que a sociedade é definida por poder? Onde essas meninas aprenderam que elas não têm permissão para diversão e lazer, porque elas precisam sustentar a ordem, que elas são responsáveis pela ordem de tudo. Então, trouxe um sistema muito cruel sobre essas crianças, que também pega nos meninos. Veja, como você disse, o que foi tido como mais fraco foi obrigado a servir os demais. O que que uma criança sendo criada em uma situação social dessa maneira, ele cresce e se transforma? Em alguém sedento por poder e opressão. Porque tudo que ele deseja é ser o que está sentado e a quem ele serve. Então, esse processo, ele é um processo que a gente tem que equilibrar muito. Por quê? Porque nem a gente pode... Aqui a mãe boa demais morre. Mas é preciso entender que essa doçura da vasalisa, ela não morre. Vasalisa se torna mais sábia, mas em momento nenhum é Vasalisa quem mata a mãe e a madrasta, é a caveira. Vasalisa chega com fogo, ela acende o fogo. Ela chega, ela entrega o fogo, ela cumpre a tarefa foi dada a ela. Ao longo da noite, a caveira definha e destrói e corrói a mãe e a madrasta. Então, o nosso arquétipo, nosso aspecto psíquico selvagem, ele vai destruir e atacar aquilo que nos fere. Mas a nossa doçura tem que ser preservada. Porque se a gente vibrar só na Baba Yaga e na reatividade e na morte, e a vida? Também não é equilíbrio. Também não é equilíbrio. Então, a doçura, ela permanece, só que agora não mais vulnerável. O que que realmente morre nesse conto? A vulnerabilidade, a estupidez, né? De ser boa para todo mundo. A inocência. E aí, ser boazinho demais é a inocência, não ver, Não querer ver. não saber ver. Tem um ditado antigo que diz assim, macaco velho não bota a mão em cumbuca. Vocês já ouviram? Ou seja, a cumbuca, coco, né? Aqui a gente chama de quenga de coco. É quando você vai botar a mão e vai ficar preso ali num negócio. Se ele botar a mão, fica preso. Macaco velho vê e começa a aprender e não faz. Macaco novo é curioso, vai lá e coloca. Essa inocência de ficar aprisionado em situações nitidamente ruins. É óbvio que a mão do macaco vai ficar presa na cumbuca, mas o macaco novo não tá ligado. É óbvio que esse namoro não tá saudável. É óbvio que esse emprego não tá certo. É óbvio que essa amiguinha tão legal não é legal. É óbvio que essa ideia é ruim. Só que a gente não tá iniciada, tá? Então, essa primeira parte traz a morte dessa mãe boa demais. E aí a segunda tarefa é ela denunciar a natureza sombria, né? Na página 102. E aí, nessa parte da história, a família da madrasta mais detestável entra no mundo de Vasalisa, tornando sua vida uma desgraça. E ela precisa aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva, descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática não fará a vida dela florir, não aparece um príncipe. Ela vai ser escrava a vida inteira. A sorte dela é que ela tenta matá-la, senão ela ia estar escrava o tempo inteiro. E vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos, rejeitados, que são a madrasta e as filhas, incorporar esses aspectos e criar o melhor relacionamento possível com todas essas partes, as piores partes. Deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente, e trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça o novo self intuitivo. Lembrando que esse conto, o grande aprendizado dele é a conexão com a boneca, tanto que o nome é da boneca. Então, a gente passa por esse aspecto de receber essa energia predadora, né? Esse outro aspecto de um Barba Azul, de começar a entender que não dá para ser boazinho o tempo todo, tudo isso é iniciação. Que não dá para ser boazinho o tempo todo, que não dá para ser boazinho com todo mundo, que tem que aprender a dizer não e as pessoas não vão gostar,
E as pessoas vão se irritar e você vai ser ruim, e tudo bem, não tem problema. Não precisa ser legal, não precisa ser aceita. Isso não define quem você é e não define o quanto você é admirada. E muito pelo contrário. Quem recebe um não e se irrita com esse não já fala muita coisa, né? Você dizer um não e levar uma esculhambação, humilhação, um grito, uma ofensa, interessante. Interessante. Principalmente se for de um relacionamento mais próximo. Uma mãe, uma irmã, um irmão, um namorado, namorada. Quando você impõe um limite, você recebe uma repressão? Interessante. É mesmo. Uma coisa que me pega muito nessa questão sombria é a parte do pai dela, sabe? A parte do pai dela que não vê a forma que a filha é tratada. A parte do pai dela que deixa a madrasta e as filhas da madrasta, que diz ele, ele não percebe. Que parte da gente é esse pai que não percebe que a gente mesmo tá, ou que a gente está permitindo que façam com a gente. Porque esse pai que era para estar protegendo ela, que ficou como único responsável por ela, está simplesmente inoperante. E nada, em nenhum momento, fala sobre ele. Ele é citado no início, diz que ele casou, partiu do casamento como se ele não morasse na casa com ela. Vocês perceberam a ausência? Também não incomodou vocês a ausência desse pai? A Disney resolveu matando o pai, né? Hum? A Mas porque Disney nem morreu, resolveu matando o pai. não, ele nem morreu, ele morreu. Quem morreu foi só a madrasta e as filhas. Mas ele não aparece mais. A figura que, tipo, como se ele fosse descartável mesmo. Ele fez de lá, vaza lisa, a mulher morreu, ele casou de novo e pronto, cadê ele? Entendeu? Né? Tanto na Eu história achei que eu tinha da morrido Cinderela também. quanto nessa, você não vê um pai. Mas Até você na observa, Bela mesmo, você não vê tanto um pai. Você mas vê a você, figura de um genitor. mas você observa que é o mesmo padrão do Barba Azul? Cadê a mãe? Ela é citada que a mãe e as duas irmãs vão cavalgar com o Barba Azul na floresta. E aí, depois que ela casa e passa por tudo, as irmãs vão visitá-la, mas a mãe some do conto. Uhum. Então, é um lugar da não iniciação mesmo. Não teve alguém mais velho que tivesse despertado para isso e viesse resgatar. Então, é quando parte de um lugar em que a gente não tem essa iniciação, não tem essa voz ancestral. A voz ancestral não foi ativada no nosso campo. Não tem ninguém que diga, minha filha, não, essa relação não, esse caminho não. Essa história ela apenas aparece dizendo que deveria existir, mas essa voz é omissa e ela é ausente e ela nem importa. Cadê a mãe cuidando da mulher no Barba Azul? Aparecem as irmãs, aparecem os irmãos, mas a mãe nunca mais retorna. Que seria até Bateu-lhe as legal, né? botas também. Seria até legal, né? Se a mãe invadisse a casa e desce no Barba Azul, era massa. Eu também achei. Eu ia Pegasse ele gostar pela bem. barba, assim, arrastasse para fora e matasse. Não vem a mãe. E em quantas situações a gente não vê isso? Quando a gente vê tantos casos de feminicídio, cadê a mãe e o pai? Sinceramente, quem nunca se perguntou? No começo dessa relação, pegava essa menina e mandava para longe. Mas aí a mãe, às vezes, já aguenta muito, o pai não enfrenta, não tem noção, nem percebe as agressões da filha. Pelo contrário, eu acho o cara tão gente boa. Quando Nunca tem pai, né? esperava. O padrão no Brasil é falta de pai e não pai, né? O Mas aí padrão quando a é gente, não ter pai. mas aí quando a gente vê situações mais velhas e vê essa família sofrendo, nunca culpando, lógico, é, mas faz a mesma pergunta, por quê? Porque essas consciências também não estão iniciadas. Também não reconhecem a presença do Barba Azul dentro do próprio casa. Não veem a mulher definhando.
Como é que a mãe reconhece a dor da filha se ela está presa na própria dor dela, do próprio casamento dela? Ela mesma está sem ossos. Tem nem para fazer doação. Eu vi um vídeo da Tata Werneck, Tata, né, que é ela dizendo que um dia namorou um cara mais velho, um cara abusivo, e ela não conseguia sair dessa relação. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Não, acho que E não. eu não lembro direito do contexto, mas ela diz que ela saiu por causa do pai dela. Que o pai dela, não lembro direito da história, mas que o pai dela chamou ela e disse, minha filha, e na hora aquilo bateu, o que ele falou, e ela acabou a relação. Você lembra dessa história, Luana? Lembra mais detalhes? Eu não lembro direito o que ele falou. Assim, o que eu lembro é que era uma relação que o cara tava, tipo, destruindo ela e tava muito óbvio, e ele meio que entrou no meio e falou, não, tá terminado, e, tipo, e ela só seguiu. Mas eu acho que também isso, assim, o que vem na minha mente é que também vai muito de família, né? Porque tem família que você escuta os seus pais, tem família que você não escuta os seus pais. Então, tipo assim, eu acho que depende muito disso. E outra coisa que veio pra mim é que, tipo assim, se a gente não é, a gente quer mudar, não adianta 1000 pessoas ao nosso redor falar, porque você não vai ver. Tipo, o mesmo caso de muitas amigas que tentam tirar a pessoa de um relacionamento tóxico ou tentam ajudar em alguma forma. Se você não quer ser ajudada, se você não quer enxergar, se você não quer mudar, não tem. Tipo assim, é muito difícil alguém fazer isso por você, né? Isso vem muito à minha mente também, mas não sei se. Não, faz todo sentido. Trazendo aqui só o aspecto, né, do questionamento do conto, mas trazer uma regra que abranja todos os relacionamentos é impossível, né? Então, literalmente, cada caso é um caso. Em várias situações, a família interferiu, a mulher fugiu, e o bandido foi atrás, e o assassino foi atrás. Então, é uma coisa muito complexa, né? Mas, assim, generalizando em função da ausência desse pai e dessa mãe, trazendo um olhar e trazendo isso, de que muitos não são iniciados mesmo, não vêm, não interferem, né? Eu atendo muitas mulheres, e dificilmente, são poucos os casos em que a mãe chamou para conversar. Quando não é o contrário, ela está pedindo o divórcio, né? E a família é contra. Fala que absurdo, não aceito de volta em casa. Não aceito devoluções. Já ouvi isso já. E tem Não deusas, aceito inclusive, que devoluções. talvez assistam a gravação, que sabem do que eu estou falando, que a gente teve que passar por um processo terapêutico mesmo, e uma das barreiras foi a família dela. Então, são muitos casos, né? Cada caso é uma história. Mas, trazendo aqui, então, a parte da quarta tarefa, né? Agora que ela já enfrentou tudo isso, terceira, né? Terceira tarefa. Terceira. 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 Nessa parte da história, o legado da mãe falecida, a boneca, orienta a Vasalisa na travessia da escuridão até a casa de Baba Yaga. Gente, essa parte aqui é uma das mais importantes da história. Tem uma coisa é entender que tem algo errado, outra coisa é a travessia. Como é que eu faço essa travessia? Intuição. O negócio difícil. É engraçado que a intuição é feminina. Não é. É porque um homem com intuição forte é um homem perspicaz. É um homem atento. É um homem inteligente. É um homem ligado. Uma mulher com a intuição forte é frescura. Cheia de mimimi. Nada presta. Então, Ou é tudo vem um louca? problema. Tudo tem uma coisa oculta. Tudo tem algo a mais. A intuição é uma conexão com o nosso eu superior. Ela é humana. Só que nas mulheres é atributo, é sexto sentido. Gente, tem muito homem altamente intuitivo. E outra, o avançar, né, da idade tende a nos deixar mais sensíveis. Então, são homens sábios. São homens ligados, são homens perspicazes, só que isso neles é admirado. Então, essa conexão com a nossa intuição, ela é um resgate da gente aprender a ouvir e confiar. A boneca é a intuição? É, é a voz da intuição.
Quando eu li esse livro a primeira vez, eu comecei a colocar uma boneca para conversar comigo. E eu viajava com ela, e eu esqueci no aeroporto. Eu tenho uma foto, era uma bonequinha de pano. Mãe, eu vou fazer outra. Era uma bonequinha de pano tão bonitinha que eu tinha ganhado, mas ela ficou livre. Uma coisa que me deixa um pouco confusa é porque parece que ninguém existe de verdade. Tudo é você, é você, na verdade, né? Tipo, igual as madrastas. Não existia madrasta, pelo menos eu entendi que não existia madrasta nem irmã. São os problemas da vida, os problemas do seu ego, né? E aí a boneca também não existia boneca. A boneca é a sua intuição. Tipo, meio que tudo é você no final das contas, né? Isso às vezes me deixa confuso, mas é muito interessante também, muito profundo. Mas, Tá, mas aí, olha, as duas, tudo é a verdade e nada é a verdade, é um conto. aham, Então, não existe certo e errado, não existe interpretação. Se para você hoje faz mais sentido serem forças externas, é o seu aprendizado. uhum. Mas acho que faz mais sentido ser tudo eu. Tudo a forma que eu enxergo o mundo, né? Sendo contada como um mito. Né? Mas você, como você sentir, tá certo. É, Então, nesse ponto, o livro, me desculpa, Aline, nesse ponto, o livro, assim, fazendo um paralelo com a Bíblia, né? De acordo com o que está escrito na Bíblia, Jesus falava em parábolas. Muita gente se perguntava por que ele falava em parábolas, enfim, mas isso não vale só para Jesus. Tem vários livros. Então, a forma de fazer através de contos, o conto ele vem para que você aprenda uma lição. É que nem uma fábula. A diferença é que a fábula vai utilizar animais, personificar animais. O conto é uma historinha, tá? Que vai trazer aspecto X e que a intenção dela é justamente te ensinar alguma coisa, fazer você aprender alguma coisa, é te mostrar alguma coisa. Então, aí pode parecer confuso, mas todos os contos no livro, eles vão se encaixando com você atual e vão se encaixar com você do futuro de uma outra maneira. Os contos, eles são assim, porque a nossa interpretação é subjetiva, principalmente numa coisa que, para nós, ao mesmo tempo que parece realidade, porque a gente pode muito bem se imaginar numa situação Cinderela da vida, porque a gente até já viu muitas coisas, já leu livros sobre isso, tem a ideia de que tudo isso, na verdade, é uma construção que pode estar dentro da gente e que está dentro da gente em vários momentos da nossa vida. Então, lá na frente, você vai poder analisar e falar: caramba, nessa época aqui, ó, eu estava ligada lá naquela mãe boazinha. Ou nessa época aqui, eu estava, ó, na Baba Yaga, ó. Peguei e revirei minha vida, mudei um monte de coisa, que foi o meu ano passado, entendeu? Essa ideia da Baba Yaga dá uma chacoalhada na gente esse ano também. Então, eu acho que o conto, ele é assim. Todos os contos desse livro, na minha opinião, vão trazer a ideia de você aprender alguma coisa com eles. Não quer dizer que você tem que fazer única, exclusivamente, imaginar como situações externas. Depende de como ele bater para você naquela hora. Entendi, obrigada. continuando, ficou mais claro, Rafaela? Continuando, a gente traz aqui um aspecto importante, que é ela ficar dando comida, pão, para a bonequinha o tempo inteiro. Primeiro, a boneca está no bolso. Por que a boneca não está no ombro? Por que a boneca não está na mão? A nossa intuição, É só nossa. só nossa. Ninguém vê. É algo que pertence, é algo que responde, é algo que está escondido, oculto. A boneca fica oculta. Por que que Baba Yaga, que tudo vê, não vê a boneca? Como é que Baba Yaga não volta e vê que foi a boneca que fez tudo? Não foi você, você está me enganando. Podia ser parte do conto. Mas a intuição é algo, ó, silencioso. Sua e só sua. Você não precisa expor, não precisa colocar a intuição na mão. Não precisa justificar, não precisa explicar. Não vou. Por quê? Por que não? Que grossa. Não quero. Não, porque eu sinto que a minha intuição está me dizendo
Aí tu pega a mão, enfia no bolso, cata a boneca e bota pra fora. Eu não vou porque ela não deixa. Aí a pessoa vai dizer, hein? Tá maluca? E aí vai discutir e vai trazer um. Não, porque não tô afim, tô com sono. Pronto. Então, assim, alimentar essa intuição nada mais é do que dar ouvidos à intuição. Então, quando eu comecei a estudar esse livro a primeira vez, Outra Vida Nesta Vida, minha intuição estava absurdamente silenciada. Vibrava totalmente a minha sombra. Colocar a bonequinha como um objeto externo me ajudou. Eu ficava brincando, dizia, e aí, o que eu faço com uma situação dessa? E aí eu vi um pensamento. Eu, uma bonequinha inteligente. Hoje em dia, a minha intuição me guia para tudo. Eu viajo pela minha intuição. Vou para todos os lugares. Mas, na época, uma projeção externa me ajudou. Por isso que eu estava dizendo, escolha o que funciona para você. Eu não tinha como simplesmente ouvir as minhas vozes. Minhas vozes falavam um milhão de coisas, uma pior que a outra. O rio todo poluído. Eita, princesa! O rio todo poluído. Então, Minha boneca da Vasalisa. poderosíssima. Nada como consultar um gato. Um beijo para vocês. Então, a gente tem que também ir nutrindo essa intuição. Quanto mais a gente confia nela, mais pão a gente está dando, mais felizinha e forte ela fica. Se a gente para de alimentar a intuição, ela começa a definhar e ficar calada. Quanto mais você escuta, mais sensível. Quanto mais você escuta, mais sensível. A Aline muitas vezes me pergunta o que é a intuição, afinal. Gente, a intuição nada mais é do que uma sabedoria superior. Às vezes, pode ser uma voz espiritual, seu guia espiritual, seu anjo da guarda, o que queira chamar. Às vezes, é só a sua sabedoria de alma. Porque eu sinto muito nos informar, mas para a maioria das filosofias espirituais, nós somos seres bem antigos. Estamos aqui, ó, não tem ninguém na primeira reencarnação. Então, tudo alma antiga. Quem está ouvindo chamada aqui, então, meu amor? Tudo véia. Só relembrando, tem ninguém neném. Então, é tudo alma antiga. A sua alma sabe muitas coisas. Às vezes é a sua intuição, é a sua própria alma, tá? Nem sempre é espiritual. Você é um ser sábio. E principalmente quando a gente acessa o superior. Eu vou tomar essa decisão, eu vou parar para meditar. Ó, eu superior, querida. Foi direto na fonte criadora. Aí veio a intuição de não, de sim, de vou, de não vou, tá? Então, alimentar e cada vez mais matando, né? Entrar na floresta mesmo e ser guiada, dizer, ok, esse daqui não funciona, o que que eu faço, então, para recuperar o fogo, já que está tudo escuro aqui dentro da minha alma? O que que eu faço para resgatar esse fogo? E entrar nessa floresta sendo guiada pela intuição, tá? E aí a gente passa, então, para a quarta tarefa, Então, quando... então, e como saber se é a intuição falando ou é o medo falando? Porque muitas vezes eu tive, tipo, alguma coisa me falando assim, não faz isso, não faz aquilo, e deu muita coisa errado, mas eu sempre meio que ignorei essa voz, porque eu sempre achei que era o medo. E como, não sei, como Muito saber? fácil, muito fácil. Prática. Fácil demais. Essa é uma pergunta que eu adoro responder. Prática, deusa. Quando você começar a ouvir a sua bonequinha, ela vai começar a falar bem assim, bem assim. Depois ela já vai chegar, você já vai saber que é ela. Porque você vai começar a diferenciar o que é um pensamento do que é uma intuição genuína. O pensamento vai dar errado, não vai dar bom, isso é só um pensamento. É o que pode estar baseado em medo, em choque, em trauma, em forças ancestrais, porque a sua mãe tinha medo. A intuição genuína, quando ela chega, você sente a diferença na hora. De novo. Interessante isso. A intuição, quanto mais você alimenta a boneca, mais imponente e única essa boneca se torna. Isso, assim, é muito nítido. Muito nítido. Imagina aquela imagem de uma velha bruxa, sabe? Bem intuitiva zona, assim, que ninguém esconde nada dela, que ela olha e já sabe.
tu acha que ela duvida entre um pensamento e intuição? Prática, treino. Quanto mais você treinar a sua intuição, mais você se conecta a essa frequência, mais o seu campo reconhece a ativação dela. Respondeu? Obrigada. Podia ser Ontem mais eu simples, não né? fui num date por causa de intuição. Hã? Ontem eu não fui num date por causa de intuição. Falei, vou Muito não. bom. Tá chovendo horrores, deu sinusite, deu não sei o quê. Não falei que a minha intuição falou que você é peste. Minha Muito bem. intuição falou que tu não tá querendo coisa que vai me dar nada. Só ferrar com o meu psicológico. A minha intuição Deixa... falou, não vai, não vou. Não fui? Então, é difícil. Tem várias horas que a gente tenta ignorar, mas tem que botar a mãozinha lá e perguntar, o que eu faço agora? E agora? É para direita ou é para esquerda? Hein? Ela disse que é para esquerda. Tá, então a gente segue para a quarta tarefa, em que ela encontra a megera selvagem pessoalmente. E aí vem aquilo, né? Uma coisa é eu entender que eu tenho que entrar na floresta para encontrar a Baba Yaga, e eu posso até dizer que eu vou. Outra coisa é chegar em pôr o limite de verdade, é pegar a mensagem e dizer não vou. Não vou, desmarcar o date e ficar em casa. Dizer, não, mas eu tô achando que não, mas acho que vai ser bom, mas é qualquer coisa eu troco de lugar, mas se for ruim também, pelo menos eu não perdi. Ó o looping. E sustentar. Ir lá e pedir demissão. Dizer, universo, atualiza aqui que isso aqui não é para mim, não. Confiar nessa voz de Baba Yaga. Acabar o namoro. Que ela é a morte. Então, outra coisa é a gente realmente sustentar, que repete um pouco do Barba Azul na hora que ela abre a porta, né, do porão e vê. A gente precisa ter força psíquica para ver. Quanta mulher está no relacionamento com um predador e está assim. E a gente também precisa ter força psíquica para encontrar a Baba Yaga. Então, não é apenas ouvir a intuição. Por isso que a gente duvida, que às vezes encontrar a Baba Yaga é desafiador, que ela é assustadora. E é tudo um nível de consciência, nem certo nem errado. Tá tudo no caminho, certo? E ela é bem o arquétipo de bruxa, da bruxa que todo mundo diz ser má, que come gente, que é feia, naricuda. Quando eu disse para uma amiga minha que eu sou bruxa, ela disse que eu não sou, porque eu não sou naricuda. Eu não sou bruxa porque eu não sou feia. Eu falei, que interessante isso. Bacana isso, né? Bem atual, né? É bem atual essa compreensão. Mas isso é Então, o é uma coisa que está capitalismo. no imaginário até hoje, né? A ideia de uma bruxa feia. Então, ela deve estar fazendo mal. Se ela é feia, né? Ela está desatendida. Deus deixou ela bem feia para todo mundo ver que ela é má. Ela não é boa. E exatamente nessa parte ela fala, né? Nesse drama de iniciação, Baba Yaga é a mulher selvagem sob o disfarce da bruxa. Ela que sabe. Porque encontrar a velha na caverna é tão convidativa, né? Numa fogueira, soprando, dá uma vontade de encontrar a Baba Yaga no conto, né? De atravessar o deserto e estar com ela. E se quem a gente encontrasse depois de atravessar todo o deserto, Baba Yaga não, La Loba, né? E se quem a gente encontrasse depois de atravessar todo o deserto fosse essa bruxa no caldeirão? A gente atravessaria o deserto? Faria todo o esforço de resgatar os ossos um por um para estar num momento com a grande mãe morte? Mas La Loba também é a mãe morte, também é a mãe vida, como a gente falou no começo. Esse livro são só faces de La Loba. E uma das faces do nosso self selvagem é morder com muita força qualquer coisa que venha nos atacar. Isso é Baba Yaga. La Loba rosna. Mas Baba Yaga, meu bem, ela vai arrancar um pedaço. Não vai morder a mão, não. Vai morder a jugular. Vocês viram a arte que eu fiz da Baba Yaga? Que eu botei no grupo? Fica lindo. Ai, gente, e eu mandei o chat GPT fazer, né, baseado no conto, e ele criou. Eu pedi para ele criar
Pedi para ele criar, né, a arte pensando no conto, desenhei a arte, falei, eu quero que a casa esteja em cima de patas de galinha, que ela esteja se despedindo da Vasalisa com a boneca no bolso. E aí eu pedi tudo aquilo e foi exatamente assim. Ele trouxe a ideia da Baba Yaga, aquela bruxa feia, velha, numa casa esquisitíssima. Ótimo. Gostei Pernas de muito. galinha. Dá para dar uma boa Ideia. visualização. Bem, a quinta tarefa a gente já começa ela já com Baba Yaga. Então, não é apenas enfrentar a força que impõe limites, mas é sustentar e se tornar essa força. Não é o surto, em que a gente grita e diz que vai acabar, e eu nunca mais eu volto, eu não aguento mais essa relação e vou embora. Mas sustentar essa força de morte. Porque às vezes a gente até entende que tem que morrer, entende que tem que acabar, entende que tem que pôr limites e que não dá para ser tão boazinha. A gente até olha a Baba Yaga, mas a gente não se torna Baba Yaga, a gente não lava as roupas dela, a gente não come a comida dela, a gente não nutre Baba Yaga porque ela come muito. A energia criativa, a energia da Mãe Morte, ela é uma energia que precisa de muita força, de muita intenção. Em momento nenhum a gente vê no conto lá a loba sendo alimentada ou recebendo uma oferenda. Baba Yaga come por 10. Então, sustentar essa energia de basta, ela requer 10 vezes mais força. Trazer morte é mais pesado. A gente precisa estar mais forte, a gente precisa ter mais segurança. E é onde entra a rede de mulheres, é onde entra o Encontro à Lua, é onde entra o Nós Estamos Juntas, porque a mulher precisa de força para acabar um casamento. Ela não precisa de tanta força para dizer sim ao casamento. Mas para ela sair dele, ela precisa. Seja o casamento com algum sonho interno, seja um casamento de verdade, fora. Às vezes, para a gente matar um sonho interno, um desejo, e entender que ele não serve mais, a gente Não precisa de representa a força. nossa realidade. Às vezes, a gente precisa de muita força para matar esse sonho, para matar esse contrato. Então, ela tem que alimentar a Baba Yaga, ela tem que vestir, limpar, alimentar, dar energia, lavar as roupas, cozinhar, limpar a casa, né, separar os elementos. Olha que potente. Quando você pergunta, Aline, como é que eu vou saber se é medo ou se é intuição? Como é que ela vai separar a papoula do estrumo? Milho bom do milho mofado. A intuição revela os passos. A intuição faz aquilo que a gente não faria. Ela mostra o que é bom do que é ruim, que sozinha a gente não conseguiria ver. Mas a intuição vê, a intuição separa. A bonequinha vai lá e faz. E sabe qual é a parte mais legal? A menina não sabe como foi que a boneca fez. A gente não entende a intuição. A gente não explica a intuição. A gente só deixa ela separar. E confia. Em algum momento ela vai lá consultar para ver se a boneca separou direito, se a boneca limpou direito, se a boneca cozinhou direito. E então ela foi conferir o trabalho da boneca. Você vê isso? Tá Nenhuma feito. das tarefas ela foi ver como é que estava. Ela confiou e fez a última tarefa que faltava, Não que era se cozinhar. entende, não se questiona, a gente não entra no racional com a nossa intuição. A boneca faz. Você fecha os olhos da matéria para que o terceiro olho expanda, para ver aquilo que não se vê. O que está Eu acho oculto? que isso também entra na pergunta dela, não entra? Porque ela fala como separar o medo da intuição, mas a verdade, se você parar para analisar, é exatamente isso que estamos fazendo. Separando, né, o joio do trigo, separando o estrume da semente da papoula, o racional. Se você não estaria racionalizando a o seu instinto, o seu self, a sua intuição, a sua vasalisa. O quanto que a gente raciocina em cima da nossa intuição. Sentiu aquilo e a gente fica, por que eu estou sentindo isso?
Ai, mas será que é medo? Mas será que... Às vezes a gente não confia porque a gente fica racionalizando. Fica questionando o trabalho da boneca. Vai Gente, fazendo atrás para ver se ela sentido? varreu direito. Fazendo sentido para vocês? Eu vi que tem alguns comentários. Os próximos eu vou lendo. Quiserem falar, quem ainda não falou, gente, fica à vontade, tá? Falar, discordar, acrescentar, não entendi, repete. E aí a gente passa, então, já acabando para a sexta tarefa, né? E a sexta tarefa exige de Vasalisa duas tarefas muito difíceis. Aprender a discriminar, separar as coisas uma das outras, que ela separa o milho, né? E as perguntas sobre os pares de mãos, como a gente comentou no início, e aprender mais sobre a vida e a morte, o milho e a semente de papoula. Então, essas tarefas também nesse processo de conexão com Baba Yaga são muito importantes. Entender que nem tudo se explica, olha só como a intuição é forte. Por isso que a gente tem que ser iniciada. Por isso que seria muito mais fácil se a gente tivesse contato com mulheres que estão com a intuição desperta. Uma menina criada perto de mulheres que têm a intuição desperta, bruxas, deusas. Porque a gente precisa entender que está sendo boa demais, precisa ouvir o caminho para parar de ser boa demais, precisa se tornar a megera, fortalecer essa intuição e entender até que ponto a gente questiona. E até que ponto a gente sabe que não vai saber. E é isso. Não sei, mas sinto. Por quê? O quê? Quando? Como? Quem te disse? Quem falou? Mas por que você está dizendo isso? Você sonhou? Mas, você tiver um homem, se é um homem que você só está sentindo, esse homem ele abre uma caixa de pergunta. E aí a gente às vezes faz isso de forma interna. E não entende, não apenas aceita os pares de mãos que fazem tudo desaparecer. 3 pares, né? Vida, morte, vida. Albedo, rubedo, nigredo. Para alquimia. Eu percebi também que ela fala o tempo todo que a Vasalisa está com medo. Ela está indo. Ela entrou na floresta se borrando de medo. Ela não foi, meteu a mão no peito e falou, deixa comigo. Ela foi se borrando de medo e perguntando para a intuição, mas ela continuou caminhando. Ela foi perguntando para a intuição qual lado que ela deveria ir, se era aquele lugar que ela deveria estar, o que ela faria naquele momento. Ela ouviu quando era para calar e quando era para falar. Mas ela estava com medo em todos os momentos. Ela tinha medo da floresta, tinha medo dos cavalos e dos cavaleiros, tinha medo até do graveto que ela pisava. Então, não é não ter medo, é ter a coragem de ouvir a intuição. Para se ela diz sim ou se ela diz não. Entendeu? É ir com medo mesmo. E aí a gente entende também que isso é um aprendizado. Quando ela vai, ela tem medo da floresta. Quando ela volta com a caveira, a gente já não vê isso sendo citado. Ela passa a ter medo do poder que ela adquiriu, que também faz parte do amadurecimento. Tem uma parte aqui que ainda é da quinta, mas que eu acho que casa com o que vocês estão falando, que eu acho muito interessante, que a Baba Yaga dá o fogo para ela, não querendo dar. E aí ele fala que é uma aprovação a contragosto que a Baba Yaga concede. Aí ela fala assim: daquele tipo que vem de uma mulher mais velha que já viveu muito e viu muitas coisas, que até certo ponto preferia não ter vivido e visto tanto, mas que ao mesmo tempo sente orgulho disso. Então, é no sentido de que, tipo, você vai ter medo, você vai sofrer, mas depois, né, que isso passar, você vai se orgulhar, de certa forma, de ter passado por tudo isso. Como se fosse algo que valesse a pena no final, né? Uhum. Perfeito. Perfeito. Forte, Legal. né? Uhum, muito. É um... E essa caveira vem, né? E aí chega um momento em que ela tem medo do próprio poder.
A gente tem medo do nosso poder. Olha só. Sabe por quê? E ela diz aqui, o poder imenso de ver e afetar os outros. Porque se a gente vê e resgatar o poder e passar a fazer as pazes com Baba Yaga, se hospedar na casa de Baba Yaga, comer da comida dela, né, lavar as vestes dela, ter contato com essas vestes, a gente aprender a separar o bem e o mal, a gente tem o poder de mudar a realidade. Essa mudança assusta, né? E se você resgatasse o seu poder e isso mudasse tudo, tudo. Sua imagem no espelho, o lugar que você mora, as relações que você tem, a relação com sua família, o país, já que a gente está falando aqui, o país que você está, e se ver e resgatar o seu poder mudasse tudo. E se na verdade você sabe disso? Você sabe que se você levantar, o poder retorna para a sua mão e você assume seu lugar. O trono da sua vida. O altar, como eu gosto de chamar para as minhas deusas da sua vida. E às vezes você coloca outra pessoa no seu altar, viu? Tá seu namorado, seu marido, sua mulher, tá Sua sua mãe, seu família pai, seus filhos. Às vezes está todo mundo no altar, menos você. está lotado. Você cultua todos eles, você nutre, você cultua, você alimenta, você está lá, ó, fazendo, servindo, ajudando, porque o altar da sua vida não é você. Como ela estava com a madrasta, né? Fazendo tudo pelos outros, né? E a gente vai para o cristianismo, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Todas as filosofias ensinam primeiro eu, viu? Nossa, Aline, então o mundo vai ficar horrível, todo mundo vai para o egoísmo? Não. Porque se a minha alma está nutrida, feliz e realizada e eu estou no meu lugar, eu não vou machucar as pessoas. Os atos de dor, violência e sofrimento são da nossa alma ferida, faminta. Só quando a gente já está um zumbi. Eu não tenho mais empatia por ninguém, porque eu não tenho por mim. Eu não tenho mais pena da humanidade. A humanidade é má, é horrível, eu só sofro. Minha vida é horrível. Se a gente se colocasse no nosso altar com amor e respeito, o mundo seria um lugar melhor. Então, ver mudaria tudo. E aí ela não vê. Uma fuga, né? Legal, né? Ah, fugidinha. Na próxima encarnação a gente resolve. Vou vir só mais umas 10 vezes para resolver esse problema. Como diz uma deusa amiga minha, diz, a gente parcela a consciência em 10 encarnações sem juros e vai construindo devagar por boleto. Tem que vir a consciência toda de uma vez também, gente? Vamos Vai pagar pagando parcelado? devagarinho. Nessa vida, eu recebi a boneca. Na próxima, eu entro na floresta. A gente parcela a consciência em 10 encarnações e vai pagando. Quando Uma chegar na hora a gente pega a Baba tu já é caveira. uma alma mais velha que a Baba Yaga. Uma hora a gente pega a caveira. Então, toma um pouquinho de consciência e foge. Não tô entendendo, eu não sei o caminho que eu tenho que seguir, não sei o que eu devia fazer. Se eu ouvir babaiar agora, leva uma bronca. O poder, nesse caso aí, o conto no final, ele deixa claro que o poder, é óbvio que a intuição seria uma bênção da mãe, que já dá a ideia mesmo dessa questão da ancestralidade e da iniciação e da importância de uma mulher abençoando a outra. Isso é uma parte, para mim, muito pesada e importante nessa história. Mas a caveira também é. Não só pelo aspecto dela consumir o que é ruim na vida da Basalisa, mas, por exemplo, na descrição dela, quando ela diz que um fogo que saía pelas orelhas, pelos olhos, pelo nariz, pela boca dessa cabeça de caveira, você imagina primeiro uma coisa assustadora, né? Imagina uma caveira pegando fogo, saindo fogo por todos os orifícios daquela caveira. Que fala ainda por cima. É realmente assustador. Mas é o fogo saindo de dentro dela, né?
ao fogo que não a consome, mas que ilumina o caminho e que tira da vida da gente tudo que não é para gente, tudo que nos faz mal. Então, é um fogo que queima, não a consome, nem a caveira e nem a própria machuca a vasalisa, não queima o pau que segura a caveira, mas que ilumina e que consome só o que realmente não presta na vida. É interessante. E sustentar esse fogo, manter o fogo aceso, ter até medo desse fogo, porque é um respeito, tudo isso também faz parte da iniciação. Até que você se familiarize com ele, que é o que ela fala, né, na nona tarefa. Uma vez de volta a casa, a caveira observa a madrasta e as filhas, queimando-as até reduzi-las a cinzas. Vasalisa tem uma vida longa e feliz daí em diante, com a caveira. Então, a gente vai sustentando tudo isso, reformula as próprias sombras, destrói esses aspectos, né, predatórios da psique, Negativo. aprende a equilibrar o nosso lado bom e ruim, o nosso lado boazinha e megera. Tem que ser boazinha, sim, em várias situações, ter paciência com outras deusas não iniciadas, tem que ter amor, empatia, gentileza, tem que ser megera, terrível, assustadora em outras situações. A gente aprende a equilibrar esse lado da mãe boa demais, com Baba Yaga, tudo isso sendo orquestrado, regido, abençoado por uma gargalhada de Laloba ao fundo. Enquanto Laloba canta e se diverte ao redor da fogueira. E assim, uma vida longa e feliz é criada. De muito aprendizado. De muito aprendizado. Tem uma parte que eu gosto muito, que diz aqui, né, quando a gente precisa fazer algo que tem que morrer. Na última página, 135, que ela diz o que deve morrer, morre. Gente, isso daqui é a base do meu trabalho. 90%, são minhas clientes aqui, né? 93% para ficar. É ajudando as deusas a deixarem o que tem que morrer, morrer. É deixar a caveira consumir o Porque tem que morrer. Geralmente as mulheres entulho quando da vida chegam, da gente. geralmente quando chega para mim, as mulheres já estão com consciência, já estão desesperadas, já estão surtando. Baba Yaga já está chamando, ela já está dentro da floresta, está com medo da floresta, está com medo das coisas. Geralmente já está um caos interno, porque ela já despertou. Raramente vem uma mulher que não questiona nada, que ainda está totalmente adormecida. Esse despertar, esse ruído, esse caos, ele já começou quando ela vem até uma terapeuta espiritual, até uma taróloga. Então, geralmente ela já quer olhar, ela já quer ver, ela já quer entender, ela já está questionando. Só que aí ela sabe que essa consciência vai mudar tudo. E é dolorosa. E é dolorosa, e é com a família, e é com ela mesma, e é com tudo que ela está fazendo pelos outros, e é com tudo que ela está se tornando, e é com tudo que ela está se impondo, e é com a imagem dela no espelho, é a relação como mãe, é o tanto que ela se cobra. Ela já está vendo tudo isso, mas aí deixar tudo isso morrer para que a nova vida venha é muito doloroso, e eu entendo. É muito doloroso, tem muitos preços, tem muitos votos, tem muitos medos, né? É algo realmente assustador. Mas se não for feito, a gente passa a vida inteira escrava dessas forças destrutivas. E tem que morrer, morre, que deve morrer, né? Pegando bem o pé da letra, morre, é uma coisa que passou muito tempo escrita num post-it na minha mesa. Vou botar naquele meu quadro. No quadro dos sonhos Vou lindos. escrever num post-it e vou colocar no meu quadro. Deve morrer, morre, meu bem. Solte. Resistir a isso é lutar contra tudo. Só dói. Você morre. Você é uma, mas não anda só. Sua espiritualidade vai fazer morrer. Eu escrevi num post-it, coloquei esses dias lá. A única pessoa que não pode sentir falta de mim sou eu mesma. Arrou. Os outros todos, qualquer outra pessoa no mundo, pode sentir minha falta. Eu posso me afastar dessa pessoa. Ela tem o direito de sentir minha falta. Quem não pode sentir a minha falta, quem não pode se afastar de mim, sou eu. Eu posso perder amizades, relacionamentos, família.
né? Terapeuta eu não posso perder, não, hein, amigo? Nunca, meu Tá amor. autorizado. Não entra no hall. O resto, eu posso perder todo mundo. A única pessoa que não pode sentir minha falta sou eu. E eu coloquei isso bem numa foto minha, assim, para Eu mostrar. amei o seu mural. Não, minhas deusas fazendo tudo mural esse começo de ano, fico tão feliz. Tô cheia de foto de mural. Que a Gostou da gente... ideia das cartas, né? Elas Ah, fizeram? vou mandar para todo mundo que fez leitura energias. Todo mundo vai fazer. Eu fiz as minhas, isso é genial. Ficou maravilhoso. Ficou. Você não me mandou. Correria, muita Deus. Manda para mim. Vou mandar. Ficou Quero lindo. ver. O que a gente tem nesse trecho final? Ela fala assim: deixar morrer é o tema do final da história. Vasalisa aprendeu sua lição. Ela cai numa crise histérica quando a caveira faz arder as mulheres perversas? Não. O que deve morrer? Morre. Como se toma uma decisão dessas? Sabe-se, simplesmente, com as mãos. Lá que sabe? Sabe. Peça conselhos a ela. Ela é a mãe dos tempos. Nada a surpreende. Ela já viu tudo. Para a maioria das mulheres, deixar morrer não é contra sua natureza, é contra sua criação. Sua natureza é morte. Isso pode ser modificado. Todas nós sabemos que no fundo de los ovários, quando chegou a hora da vida, quando chegou a hora da morte. Podemos tentar nos enganar por vários motivos, mas sabemos. E aí é onde o bicho pega. Porque no fundo você sabe. Pela luz da caveira incandescente, nós sabemos. Eu fiz o atendimento de uma deusa hoje, que está saindo do país. Volta e meia eu tô mandando alguém para fora. Que está saindo do país. Mais uma. Chamados de outros pontos, né? Astrológicos aí no planeta. Outros pontos. E aí, dentro da crise dela, eu citei até esse trecho do estudo hoje. Eu disse: você sabe que você vai sair. Você sabe que esse chamado da alma vai ser ouvido. Leve quantas luas você precisar, não tem problema. Leve mais de uma vida se você quiser. Mas que é isso que você tem que fazer, essa missão que tem que ser seguida, a experiência que você tem que ter, você vai. Aí ela começou a chorar, porque ela sabe que é. Tem umas verdades que a gente só sabe. E tudo bem. Resistir. Mas pela luz da caveira incandescente, nós sabemos. Às vezes a vida atual tem que morrer. E é o que é. Quando a mudança se faz necessária, pode lutar. Você tem livre-arbítrio para fazer besteira com a sua encarnação. Para tentar atrapalhar o processo, você tem livre-arbítrio. Mas algumas questões espirituais são mais profundas, a nossa alma sabe. Faz sentido? Deusas, esse foi o conto Vasalisa. Super importante, super forte. Para a gente contar para as nossas amigas, para contar de uma maneira bem bonita, mas assim, pesada para as nossas deusinhas, né? Contar para as nossas deusinhas esses contos, trazer para as deusas mais antigas, reunir as nossas ancestrais e às vezes trazer um conto desse de uma maneira bem simbólica, né? Seremos cantadoras de histórias, como Clarissa, então, integrar, expandir e trazer para o nosso agora, tá mudo, Larissa, e trazer para o nosso agora. Eu disse que eu vou levar esse conto, vou ler esse conto lá na celebração do Sabá de domingo. Ah, que Eu vou delícia! reunir mulheres, várias mulheres de várias idades, para celebrar o Sabá de Lamaz no domingo. E aí eu vou ler Delícia. ele, vou levar o livro e vou ler o conto para as pessoas começarem a entender esse mundo. Muito bem, maravilha. Eu vou fazer o meu rezo esse fim de semana também. Mas eu vou fazer na ayahuasca. Ah, Esse final de semana tem medicina, com sabe a a gente se Glória. junta espiritualmente em alguma delas? Tô querendo. Esse final de semana eu tô na força. Então,
resgatando nosso poder, resgatando nossa coragem, nossa intenção. Deuses que estão assistindo a gravação, né, versões nossas do futuro, gratidão pela dedicação e entrega. Curtam, interajam aqui no YouTube também, né, que o vídeo vai estar disponível, encaminhem, compartilhem, que cheguem mais mulheres. O grupo continua aberto para quem quiser entrar. Como vocês estão vendo, os contos, é importante entender a loba e os outros, mas não é pré-requisito. Né? Quem for entrando e for pegando os contos também vai recebendo a sua dose de sabedoria, tá? Então, também faz parte, continuem convidando, vamos fazer o grupo crescer em 2026, mais mulheres estarem sendo iniciadas, estarem acessando tudo isso. E aí é legal que se você convidar uma deusa, ela depois pode ir lendo com calma os capítulos anteriores e você vai ajudando ela a integrar. Vou encerrar a gravação. Vocês querem trazer mais algum comentário? E aí eu vou compartilhar a minha tela de novo para a gente fechar o campo com Stellaris Song, tá? E trazer a integração para vocês. Muito obrigada, Aline. Maravilhoso, sempre. Gostaram? Quando a gente lê e conversa sobre, a gente aprende muito mais. Né? E no futuro, quando você já tiver terminado, eu vou estar sempre com esse compromisso de estar sempre com novos grupos desse estudo, trazendo mais mulheres, né, trazendo mais poder, mas façam isso vocês também, a humanidade tem gente demais, dou conta sozinha não. Então, junta uma galera, junta umas amigas mais para frente, bota para ler o livro, tá? Então, eu vou parar a gravação.